reuniu desde a sua publicação, há 3 anos, uma diversidade grande de leitores e colaboradores desejosos de uma interlocução mais crítica sobre o livro e a leitura para crianças e jovens. Basicamente, pessoas querendo entender como se relacionar com uma quantidade tão grande de publicações voltadas para esse público no Brasil nos últimos anos. Surge daí a ideia dos destaques Emília como uma oportunidade de ampliar a discussão sobre a seleção de livros para crianças e jovens. Um diferencial importante dessa publicação é o fato de que a análise não partiu de aspectos externos e genéricos sobre os livros, como classificação por faixa etária, gênero textual, a nacionalidade dos autores, mas sim do que era específico de cada livro, e o livro é entendido como objeto cultural. Algo valioso nesse processo foi o fato de tornar pública a discussão e análise que antecedeu a publicação da lista final de títulos. Durante meses as pessoas se debruçaram sobre o material enviado pelas editoras e a partir da análise dos livros os critérios foram surgindo e se fazendo, sempre junto com muitas interrogações. A equipe da Epistemia entende que um universo tão complexo como o da leitura não deve ser reduzido a classificações simplistas que impeçam o surgimento de novas reflexões. Um outro aspecto fundamental nesse trabalho foi a escuta e observação do leitor final, naquilo que chamamos olhar leitor, que esse vídeo recolhe e registra. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui 3 rodas de leitura. A gente vai fazer um sorteio. Aqui nesse saquinho tem uma surpresa para fazer o sorteio, uma surpresa gostosa. Dependendo da cor que você tirar, você vai para uma roda diferente. A gente vai ter 3 pessoas fazendo essa leitura para vocês. Quem tiver o bis rosa vai para o grupo do MAP. A Bárbara, o bis branco e a Mara, o bis azul. Roubei este chapéu de um peixe grande. Ele estava dormindo quando eu roubei. Mesmo que ele perceba que o chapéu sumiu, de certo não vai saber que fui eu que o peguei. Ah, então por que ele tá olhando pra frente, como se ele estivesse vendo o peixinho? Por que ele tá olhando pra frente? Ele tá olhando como se estivesse vendo o peixinho com raiva dele. Ele tá achando que o peixe não vai acordar e que ele rouba muito bem, mas na verdade o peixe já acordou e já sabe que foi ele. Mas como cabia nesse peixe? É uma questão de proporção. Se o peixe for pequeno, o chapéu pode ser pequeno. O peixe, ele fica falando a história inteira. E aí, quando dá aquele silêncio, dá a impressão que ele morreu. Não prende no mar isso. Deve ter caído de um humano e o peixão achou. Depois, quando a gente vê as imagens e lê o texto com mais detalhes, a gente vê que toda a história tem lógica. Olha o peixão e a cauda dele pra fora. Já dá pra ter certeza que ele achou o chapéu? Não. Por que, Nicolas? Tecnicamente, Talvez porque o caranguejo está olhando pra cima dele. Ah, então o caranguejo dá pistas assim, ó, com o olhar? Ele tá assim, ó. Você quer chegar mais perto? Elas são muito miudinhas. Elas são formigas. O menino distraído, mas que tudo via, selou com o seu dedinho o caminho das formigas. Será que se ninguém colocasse dedo no caminho das formigas,
Elas iriam pra algum lugar, pra do que a Aline falou? Eles não colocaram de qualquer jeito. Eles colocaram como fosse o buraco do formigueiro das formigas saindo. Essas formigas com suas anteninhas, danadinhas. Que nem aquilo ali. Qual? Não. Ah, já saiu do livro, volta pro livro. Vai, vai. Pega ela aí. Ou já viram alguma coisa que entrou no caminho da formiga? Eu já. E aí o que acontece? Fica E aí, gente, eu vou abrir ele inteiro. Vamos fazer isso? Puxa aí você. Nossa. Qual lado será que a gente começa? Esse que vocês estão mostrando pra cima ou... Nossa. Eu tenho a sensação que elas vão cair na minha cabeça, eu acho. Mas elas não caem, elas andam do teto, né? Essa aqui, das formigas, eu acho. Você tá se divertindo segurando alto assim? O que tá você lê aí em cima? Não começa aqui, vamos fazer a leitura assim. Tem um tá? buraco ali. Gente, vem aqui embaixo, tá muito legal. Entendeu? O que vocês acham desse formato do livro? Você acha que é adequado? Porque ele é de formiga? É, eu achei. É que nem um labirinto, você vê. Se você não vê, só fica lá tentando adivinhar, mas se você coloca o dedo, aí você vai e acha. Aí acha o caminho. É uma Mas técnica. precisa dessa ajuda, né? E aí acho que a Ana lendo, ela vai desvendando esse labirinto. É que nem você chegar no final, pegar a trilha lá e colocando o dedo até ver. Herbert Tullet. Muito bem, Herbert Tullet escreveu um livro que o título é... Sem título. Ei pessoal, venham ver. Temos pessoas aqui que abriram um livro. Acho que eles querem uma história. Ixi, e agora? Vocês poderiam voltar mais tarde? Socorro, nós não estamos prontos. Não, eu não entendo nada disso. E não é assim que se faz. Precisamos daquele cara, o autor. Ei, autor! Tem um monte de gente aqui! Desculpem-me, mas vocês não podem ficar aqui. Eu ainda não terminei o livro. Mas e aí, gente? Os desenhos são meio rabiscados. Meio rabiscado, né? Eu acho que ele pinta de mau jeito os personagens, porque na história é que ele não acabou o livro. Então, já que ele não acabou o livro, ele também não acabou de pintar. Nossa, agora a lógica sumiu. Porque tipo, ele terminou, mas não terminou. Na vida real ele terminou, no livro ele não terminou. Aí tem gente que na vida real acha que ele não terminou e acha que no livro ele terminou. O que você achou desse recurso aqui que ele usou? Por que o autor tem foto? Porque ele é o autor, então ele fez a foto dele, é como se ele que tivesse tirado a foto. Então ele tem o mesmo autor. Aqui o braço tá todo curto, mas aqui ele pode esticar assim quanto ele quiser o braço dele. Ah, isso é bem interessante, Bernardo. Porque se ele tivesse a foto inteira, como o Bernardo falou, ele pode fazer o que quiser com o corpo dele. Porque é um desenho, a gente pode fazer o que quiser com o desenho. Um menino achou um patinho de borracha na rua. Aí ele vai brincando de vários jeitos, de várias formas. De um lado, você abre o livro e aí sai o menino contando porque seria útil ter um pato. Ele vai contando muitas coisas que ele achava legal pro pato. E depois, do outro lado do livro, mostra o ponto de vista do patinho. Ter um menino é útil. Eu gostei porque
é um autor que eu gosto. E também eu gostei porque é bem legal. Que vai falando que eles passam 173 anos em uma bicicleta. E como se a bicicleta fosse mágica, porque não dá pra você passar na bicicleta, você não cresce, só o tempo vai passando e se passa 173 anos. Cada vez eles vão passando por uma coisa, uma aventura diferente. E teve um autor até que escreveu, que é o Lemony Snicket, e a partir desse, eu vi que o Lemony Snicket escreveu, eu comecei a ler uns livros do Lemony mesmo. E agora eu tô lendo uma coleção dele, Desventuras em Série. Eu achei interessante porque mostra dois pontos de vista, mas sem explicar. Todas essas ovelhas se chamam Senhorita Timothy, que é do seu Jorge, que elas vão procurar a si mesma, que porque uma delas mudou. Do jeito que a gente lia, as palavras ficavam no caminho das formigas. E a gente leu uma vez do livro de pé, assim, de cima, e foi muito legal também. Sempre nos livros eu procuro assim, uma coisa que tenha lógica. Essa história tem assim, bastante lógica, que o peixão só achou o peixinho por causa que ficou um pedaço da cauda e o peixe, e também deu pra perceber que o peixe morreu no final porque ele falava a história toda. E aí assim, depois quando deu um silêncio, pareceu assim que ele tava morto assim, né? E aí aquelas algas, quando a gente foi procurar, também deu uma coisa meio assim, né, de diferente, aí a gente fica em dúvida nessa parte. Supostamente, o cara não terminou o livro, mas ele já está sendo vendido. Mesmo ele parecendo que ele não está completo totalmente, os desenhos, os personagens, eles parecem que estão conversando com a gente, eles estão brincando, e parece que eles já viram a gente, tá? Ele é bem diferente porque nos livros tradicionais, normalmente os personagens não falam com a gente, nesse livro eles falam. Os caras do livro, os supostos bichos interminados do autor que tentam interagir com a gente, eles dizem que a gente quer uma história e pedem para o autor fazer uma. Só que ele faz a história mais porcaria do mundo. Aparece um monstro, a fadinha vem, faz o monstro sumir e pronto! Como se isso fosse uma história. E mesmo assim, foi muito legal porque tem uma história dentro de uma história. Então esse livro eu achei muito interessante. Tô lendo um livro chamado Pinóquio, que é um Pinóquio novo. Aí o Pinóquio, o Gepeto era pobre, ele é todo pobre. Aí ele acha um pedaço de madeira, aí ele faz o Pinóquio com uma faquinha. Aí depois, o Pinóquio, ele já era vivo quando ele era um pedaço de madeira. Eu tô lendo uma coleção que se chama O Pequeno Vampiro. Um livro que eu adorei dessa coleção foi O Pequeno Vampiro no Sítio, e contou várias aventuras dele com um menino humano, que eles vão se conhecendo e ficam melhores amigos. Ele morre de medo, né? Principalmente no sítio, porque não tinha nada para ele comer. Então ele queria comer o próprio amigo. Aí ele quase saía correndo de medo. Eu tava lendo um livro, já acabei, que chamava Doutora Judimude. É uma coleção que é muito, muito engraçada, que fala de uma menina que ela é uma menina normal, e aí ela ela quer sempre nos livros, ela quer ser alguma coisa e tenta ser essas coisas. Só que é muito engraçado porque sempre alguma coisa dá errado e aí ela fica doente, e é muito engraçado isso. Ela tem um irmão que o apelido dele é Chiclete. Eu gosto de bastante livros de aventura, ação, romance. Romance é o que eu gosto menos, mas Na minha escola geralmente tem no dia da biblioteca, mas uma roda igual de hoje eu nunca fiz, assim, igual de discutir vários livros.
Mas eu gosto de ficar falando dos livros que eu tô lendo. Ah, porque a gente conseguiu falar a nossa opinião, o que a gente achava do livro, o que a gente gostou, o que a gente achou diferente, interessante. Dá pra conhecer gente nova, foi legal e tipo, a gente entende vários pontos de vista diferentes. Porque as meninas vêm de um jeito, os meninos vêm de outro, a gente usa as meninas se expressam de outro jeito, os meninos os meninos são meio divididos, os pequenos falam uma coisa, os grandes discordam, falam outra. Alguns veem lógica, outros não veem. Alguns se baseiam na lógica, outros não. Eu me baseio na lógica, por exemplo. Eu achei legal, é que como tinha muita gente, às vezes você não conseguia falar nas primeiras rodas mais pequenininhas, ficava mais legal, mas quando foi aquela última roda cheia de gente, era muita gente e às vezes você não conseguia falar. Eu adorei, que eu nunca tinha feito isso e foi uma experiência ótima, vou querer fazer mais vezes. À medida que a gente cresce, a gente tem que experimentar coisas novas. E aí, assim, porque não dá pra ficar a vida inteira nos livros assim. Era uma vez o carinha, era uma vez a princesa. Não dá pra fazer isso a vida toda. A gente tem que experimentar livros novos. Senão, a gente não chega a nenhum ponto.